Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a quinta aula, mostrar para vocês como é que faz a criação e instalação, né? Instalação e configuração do tema Barrio SAS, né? Para você poder desenvolver ali utilizando o SAS ao invés de CSS direto e já compilando, né? Ele tem esse tema do Barrio, o SAS, o tutorial dele já vem com uma configuração para fazer a instalação do GUP, né? E o GUP ele vai fazer um monitoramento dos arquivos SAS e vai fazer a alteração, a compilação de toda vez que você rodar ali ou ao salvar algum arquivo SAS, né, o .scss, ele vai fazer a atualização como fazer a compilação, né, dos arquivos SCSS e gerar o CSS e o JavaScript também, né, compactar e colocar todos eles dentro de um arquivo só, tanto os arquivos do Bootstrap quanto os arquivos de estilo do seu tema que você estiver desenvolvendo, né. Então, para fazer a instalação, a gente tem que baixar a versão do subtema para funcionar com o SAS, né, do Barrio, né. Então, para isso você vai lá na pasta, lá na página do Barrio, do tema, né, project.bootstrap Barrio, e vai procurar aqui o subtema SAS para fazer o download, né. Então tá aqui, né, guia de configuração aqui, ó, né? E o download aqui. Então primeiro a gente tem que fazer o download dele, acessando essa página aqui a gente vai fazer o download. Vou abrir uma nova janela aqui. Aqui tem algumas informações sobre o tema, você pode dar uma lida depois, né? Aqui algumas informações sobre a instalação, só que tem alguns detalhes aqui pra gente, porque tem um script que ele manda rodar na instalação que não vai funcionar no Windows por causa de alguns comandos que não tem lá, né? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer o download do arquivo aqui, né? E vai copiar lá para a pasta do site. Vamos lá então. Eu já estou com o Explorer aberto aqui, eu não vou baixar ele de novo porque eu já fiz o download, né? Então vamos lá. Então o download do nosso arquivo está aqui, né? Bootstrap underline SAS 5.00. Só a gente descompacta ele aqui. Copia ele para a pasta do tema, de temas, né? Vou colocar ele aqui junto. Lembrando que ele é um subtema do Bootstrap Barrio. Ele é um subtema feito para utilizar desenvolvimento com SAS para os estilos, né? Então, feita a cópia aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui na pasta do tema e a gente tem que fazer algumas alterações aqui, né? O script, que é esse script aqui, ó, ele varia essas alterações, só que aqui no Windows a gente não vai conseguir rodar ele, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar aqui, mudar o nome de cada um desses arquivos aqui, que é para o nome. Aliás, antes de fazer isso, na verdade, né, a gente tem que copiar esse subtema para uma pasta onde vai ter o nosso subtema personalizado, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai copiar o nosso subtema do SAS para a pasta custom e vamos colocar ele aqui. Pode deixar esse outro arquivo aqui, tá? Não precisa remover não. Essa pasta com o subtema original não, tá? Porque de repente você pode precisar de algum arquivo ali para rever uma configuração, alguma coisa assim. Então a gente vai trabalhar no arquivo que está dentro da pasta custom. E a gente tem que renomear ele, né? Então vamos colocar o nome nele de VS4 base SAS, né? Renomeamos aqui. Agora a gente vai poder copiar aqui, a gente copia o nome da nossa pasta, que a gente vai ter que renomear os arquivos internos da mesma forma que a gente fez com o subtema padrão lá, com o CSS comum, né? Então a gente entra aqui, a gente tem que renomear esses três arquivos aqui. Com o mesmo nome da pasta do tema, né?
tá bom? Alterado. Além desses 3 arquivos aqui, né, a gente tem que mudar o arquivo, os 2 arquivos que estão aqui no config, né? Dentro do install, mesma coisa. Volta aqui no config. Dentro do esquema, a gente altera também. Então, bs4 base sas.esquema, bs4 base sas.settings, né? Tudo certinho. Aqui também, tudo certinho, bs4 base sas info, bs4 base sas libraries, bs4 base sas.theme. Né? Bom, agora aqui essa pasta scripts aqui, você pode entrar nela e apagar esse arquivo, né? Não a gente vai precisar dele, então a gente pode remover ele, script de instalação. Voltando aqui na pasta, né, do script, né, que é a pasta customizada aqui do tema, aliás, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer algumas configurações aqui dentro do arquivo info, né, que é o arquivo de... Na hora que você for instalar o tema lá no Drupal, vai ser o arquivo que vai ter as informações sobre o tema, né? Então a gente vai abrir aqui no nosso amiguinho aqui, no VS Code. Aí tem as informações aqui. E a gente tem que trocar algumas informações. No caso, o nome do tema, né? O outro tema nosso era o BS4 base, né? Vou colocar aqui BS4 base SAS. Vou colocar assim aqui. A descrição... Essa descrição aqui, a gente coloca, deixa a mesma descrição, não precisa mudar isso não. Aqui nós vamos colocar uma versão, né, da mesma forma que a gente colocou no outro, a gente coloca aqui uma versão 1.0.0, né, para ficar registrado certinho, né. Aqui, ó, a gente vai mudar também, que é a pasta onde está a nossa Global Style, né, que é onde a nossa library, né, onde vai ficar lá os nossos arquivos de CSS, né? Então, aqui também a gente lembrar o mesmo nome da pasta onde está o subtema, né? O BS4 base SAS. BS4 base SAS. Tá aqui, né? Esses dois aqui, ó, também, caso eu queira carregar alguma, eles estão apontando sempre aqui para o, tá vendo? O nosso tema base é o Bootstrap Barrio, né? Que não é o subtema que a gente baixou, né? Ele é só um subtema. O subtema não tem todos os arquivos que tem no tema principal, né? Então, o tema base, onde ele vai pegar todos os arquivos ali de layout, templates, estão todos na pasta principal do bairro, né? Essa pasta aqui, né? Então, a gente renomeia só esse aqui. Se precisar carregar mais alguma biblioteca, alguma coisa assim, né, a gente vai aqui e renomeia também, tá? Que tá como false aqui, né, porque não tem as bibliotecas lá, tá ok, né? Então, aqui embaixo, depois de alterado aqui, o nome, colocado a versão, né? Tema base está aqui, versão do Drupal, que ele funciona aqui na 8 e na 9. Mudamos aqui. Vamos aqui embaixo, vamos tirar essa informação que não precisa, que ela é gerada, acho que na hora que faz o pacote do Drupal lá, né? A informação a gente não precisa não, tá? Feito isso, vamos salvar, tá ok, tá salvo, né? Deixa eu dar uma olhada no arquivo de estilos lá, a gente confirmar se está tudo ok na biblioteca, perdão, né? Libraries. Aqui. Tá aqui o nosso arquivo libraries, né? Que é o que está sendo setado aqui, né? Então ele carrega esse arquivo com essa seção aqui, né? Então vamos lá, versão, aqui não faz diferença, isso aqui não muda nada. Então aqui está os arquivos, onde ele vai buscar esses arquivos aqui, global.js, bootstrap.min.js, que esse global são nossas funções particulares, específicas, se a gente quiser adicionar algum JavaScript. Aqui é o Popper, né, que é o JavaScript dos tooltips, e aqui é a componente, o que carrega o CSS, né? E aqui tem umas dependências que tem que estar lá no core do Drupal, core jQuery, core Drupal. Esse arquivo aqui, depois que quando a gente compila
o Guppy compila os arquivos CSS, ele gera o style.css e o style.min.css, que é o compactado. Então, quando a gente estiver em desenvolvimento, a gente sempre usa esse aqui, mais fácil, né? E outra coisa, ele vai, na hora que a gente compactar, na hora que a gente compilar o CSS, o Guppy compilar, ele vai colocar também todo o CSS do Bootstrap dentro desse arquivo aqui. Ele não vai ficar separado igual quando a gente baixa o Bootstrap, não. Que no padrão, quando a gente estava usando ali o BS4 base, né? No CSS aqui, ó, a gente tem o CSS de estilo que a gente personaliza, né? E também tem o CSS do Bootstrap, né? Que a gente colocou ele separado, né? Ele está chamando dentro das libraries lá tá aqui dentro, né? Libraries CSS Bootstrap, né? Então aqui ele fica separado. No nosso ele vai ficar junto, vai compilar e vai ficar todo mundo junto. Tem vantagens, né? A vantagem é que fica mais leve, é uma requisição a menos pro servidor fazer, né? Para o cliente fazer no servidor para trazer. Então, vendo pelo ponto de vista de performance, isso também é melhor. Então vamos lá, fechar aqui, já que está tudo ok, isso aqui, fechar ele, já que está tudo ok aqui, vamos fechar e vamos continuar lá, né? Então, vamos lá. Tá, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação do Guppy, né? Eu vou mostrar aqui no site. Aqui está a página para fazer o download. Aqui tem as configurações, então um guia de configurações aqui, né? Aqui é bom dar uma lida depois, né, para tirar dúvidas, ver detalhes e tal, né? Deixa eu inverter a cor aqui para ficar mais bacana. Então, mais informações aqui sobre as variáveis, sobre os arquivos SCSS, eles vão descrever mais informações que você pode dar uma lida. E aqui a instalação que a gente já fez, na verdade, né? Já configurou, na verdade, lá os arquivos todos, né? Aqui no caso ele mostra a estrutura, né? Onde ficaria o tema, né? Principal. A gente não usou essa árvore aqui, o contrib, né? A gente colocou direto na raiz aqui do tema, mas não tem problema. E o subtema a gente colocou certinho na pasta custom, que é o que ele fala aqui, ó. Se você não tiver a pasta, você cria a pasta lá. Themes/custom e põe o tema lá dentro. Aqui ele pede para rodar aquele script, que é o caso de não vai funcionar no Windows, né? Então agora, de dentro da pasta do tema, do subtema, a gente vai rodar aqui o npm install global guppy cli, que é o cliente do Guppy. Então aqui ele vai instalar o Guppy globalmente no seu computador. Só que para fazer isso você tem que ter o Node.js instalado para poder você conseguir dar o comando do npm, né, para fazer o download das dependências ali, tudo que precisar, né? Então, no caso, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, né, mas é só procurar na internet aí como é que instala o Node.js na máquina, fazer essa instalação aí normalmente, de acordo com as instruções lá. Se não tiver instalado ainda, depois voltar aqui e continuar a fazer a instalação do Guppy aí pelo npm. Então a gente vai entrar no prompt aqui de comando, né? Barra aqui. A gente vai lá na nossa pasta do site. Um champ aqui. Do Paulo 9. Tá bom, estamos lá na pasta. A gente vai entrar na pasta do tema. Themes. E entrar na pasta custom. E dentro da pasta do tema, BS4 base SAS. Beleza, estando aqui, deixa eu mostrar para vocês o que tem lá. Tem esse arquivo package.js, suas dependências são declaradas aqui dentro, né? Deixa eu mostrar para vocês como é esse arquivo lá. Perdão, package.js não, né? Deixa eu voltar aqui. Depois que você rodar o arquivo aqui, vai gerar, vai ter... Deixa eu ver se eu estou falando bobagem aqui.
Ah tá, depois que rodar aqui todos os comandos, ele vai gerar esse package.js aqui, tá? Mas para fazer a instalação do Gulp, é simples, é só rodar esse comando aqui lá. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, depois eu mostro outra coisa que eu queria mostrar. Então já estamos aqui na pasta, né? Vamos rodar lá. npm install. O meu aqui já está instalado, né? O Gulp já está instalado, né? Mas eu vou rodar aqui de novo só para poder demonstrar, né? Global Gulp-click aqui, né? Beleza. Eu não sei se ele vai dar um erro porque já está instalado, mas vamos ver. Então, ok. Fez o download aí e configuração do Gulp na máquina, né? Depois que ele faz isso aí, o que a gente tem que fazer? Aqui já o Gulp já tá funcional. A gente tem que rodar um npm install para ele baixar a última versão do Bootstrap, né? E isso está aqui dentro desse package.json. Deixa eu ver se era esse mesmo, se eu não estou falando alguma coisa errada, vamos ver. Package.json, é isso mesmo, aqui ó, esse package.json, né, vai mostrar para ele, ali né, o npm install vai ler esse package.json e vai baixar o Bootstrap lá, né, algumas coisas a mais aí, ó, tá vendo? O Gulp, vai baixar dependências, tá vendo? Ó? Então a gente vai rodar esse comando lá agora, ele vai ler esse arquivo JSON e esse .json aqui e baixar tudo que precisa, o Bootstrap, jQuery, o próprio Popper.js, Bootstrap icons e tal, vamos lá, vamos rodar. Repara que não tem a pasta aqui, né, dos módulos, né, dos módulos do Node.js. A hora que a gente rodar o comando, ele vai baixar eles todos aí. Então, rodar aqui o npm install. Ele vai baixar aí. Demora um pouquinho. Muitos pacotes que ele baixa, né? Inclusive esses pacotes aí, quando for subir para a produção, depois que você compilou tudo, né? Você não precisa manter eles mais, eles não. Para enviar para a produção você pode remover a pasta que ele vai criar ali e as próprias configurações do Gulp ali também você pode remover. Isso é bom ficar só em desenvolvimento, né? Caso, obviamente, não tenha necessidade de usar qualquer um dos outros pacotes lá, né? Aí você pode remover a pasta. Vamos esperar mais um pouquinho. Está extraindo tudo ali. Para não ficar muito longo, eu vou pausar o vídeo aqui e a gente já volta aqui na hora que terminar. Bom, voltou. Terminou a instalação aqui. Esse todo o download que precisava. Se der uma visualização aqui, você está vendo que ele tem um Node underline modules aqui que ele criou, né? Os pacotinhos todos estão aqui, né? Bootstrap, jQuery, né? Ele até fala que se você precisar instalar o Material Design do Bootstrap, vai lá dar comando npm install mb bootstrap. No caso a gente não vai usar, então não vou rodar esse comando, né? Aqui ele pede para a gente atualizar o arquivo gulpfile.js com o domínio do nosso site, né? Então a gente vai lá e edita esse arquivo. Vamos estar aqui no VS Code. Gulpfile, né? Aqui o Gulpfile, o que ele tem aqui, ó? Aproveitando que a gente está nele. Aqui você tem os caminhos, né? Que ele vai ficar... o source aqui, o SCSS file, o principal, o style CSS principal, né? O destino, ele vai jogar, quando compilar, ele vai jogar na pasta CSS. O que ele vai ficar monitorando lá, né? Ele vai ficar observando que vai ter alterações. Todos os arquivos que estão nessas pastas aqui, todos os arquivos com essa extensão da pasta SCSS, ele vai ficar monitorando
para ver se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração, na hora que você salvar, ele vai recompilar os arquivos e gerar um novo style CSS dentro da pasta CSS. E aqui ele está falando para ele que os arquivos do Bootstrap estão na pasta Node Modules, Bootstrap, SCSS, Bootstrap.scss. A partir desse arquivo SCSS tem lá o link para todos os outros arquivos. Eu vou mostrar daqui a pouco lá para esclarecer um pouquinho também. E aqui é a mesma coisa com o JavaScript, né? Todos os JavaScripts que tem aqui e o destino. Quando compilar, ele vai juntar todo mundo num só e vai jogar aqui, ó, JS. Aqui tem mais alguns detalhes, né, do script que ele roda para compilar. Aí, se quiser dar uma estudada nisso depois, aí, é só analisar com cuidado. Aí. E aqui é o arquivo que ele pede para a gente, é um comando que ele pede para a gente trocar aqui, né, o proxy, né. Que na hora que a gente rodar o gulp, ele vai criar tipo um proxy para você conseguir abrir o site na porta 3000. Então seria tipo localhost 2.3000 / Drupal 9, por exemplo. Aí na hora que ele atualizar, né, se atualizou um arquivo lá, qualquer coisa no CSS, salvou ali, ele atualizar o arquivo, ele já vai, na hora que você salvar o arquivo, ele vai recompilar e já vai dar um refresh no navegador. Isso é bem bacana. Então vou colocar aqui, né, http localhost / Drupal 9. Então vamos lá. Aqui, tá certo. Aí é só salvar aqui. Beleza. Então, por enquanto, a gente não vai rodar nada não, né? Porque a gente tem que ir lá no Drupal, né? E habilitar, né? O subtema lá, né? Que a gente acabou de colocar, né? Mas vou voltar aqui antes no site, que ele fala aqui, ó, que a gente vai executar daqui a pouco. Para executar o gulp, você vai lá na pasta do site, roda só gulp. Aí ele já vai executar e vai ficar monitorando os arquivos, né? Só mais uma coisa aqui, vamos lá, aqui, ó. Ele fala da estrutura dos arquivos aqui, né? Como é que é? Ele fala sobre cada uma, né, das pastas, né? Mostra aqui a configuração desse arquivo que eu mostrei agora, do gulp file JS, né? E tem mais algumas outras informações aqui. Fala sobre o import SCSS, né? Que é o arquivo que contém o primeiro nível de importação dos outros arquivos, né? Contém o primeiro nível. Aí, aqui ele está, esse arquivo, o que ele faz? Ele está dando o caminho de outros arquivos que ele vai importar, tá bom? Então, um chama o outro, né? O styles vai chamar o import vai chamar esses outros. A mesma coisa o bootstrap lá, né? Depois dá uma lida aqui para poder tirar dúvidas, né? Eu acho mais interessante. Aqui também é a mesma coisa, aqui tem algumas declarações, né? Aqui também, mesma coisa. Depois dá uma lida aí. Bom, vamos voltar lá no Drupal agora. E a gente vai atualizar aqui. A gente vai ver que vai aparecer o nosso tema lá na parte de aparência. A gente vai lá em aparência. Bom, tem que aparecer, né? Vamos ver aqui. Então aqui está o tema que a gente instalou, o VS4 base principal, né? Aqui está o subtema, né? Sem o comum, né? Com CSS normal. Aqui está o nosso tema base, né? Que é o tema principal, né? Ele tem que estar sempre ativado aqui. E aqui embaixo está o nosso tema, subtema aqui, ó. Esse aqui é aquele que a gente baixou, né? Que está na pasta principal do tema. E aqui foi o que a gente criou. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar ele. Tá lá e setar como default já, ó. Tá lá. Setamos ele, já está, né, setado aqui como default. Aqui dentro das configurações, né, o outro está aqui embaixo, já não está mais como default, vocês podem ver, né? Ó. Se quiser definir esse aqui como default, na verdade esse aqui, né? Ou desinstalá-lo, a gente vai desinstalar daqui a pouco. Aqui, se quiser, vem as configurações. E tem algumas configurações que são exatamente as mesmas do outro tema lá, não tem nenhuma diferença não. Eu gosto de entrar aqui e já salvar, para ele salvar as configurações a primeira vez. Então, se a gente voltar lá no site, talvez venha alguma coisa bagunçada, vamos ver, né? Porque a gente mudou de posição algumas coisas.
Mas provavelmente as posições vão ficar iguais porque os seus temas têm as mesmas posições, né? Vamos voltar aqui no site. Aí ele ficou desconfigurado por algum motivo, né? A gente vai ter que olhar. Vamos tentar limpar o cache antes aqui, né? Que a gente não fez isso, né? Vamos limpar o cache em configurações. Desempenho. Limpar todos os caches. Bom, eu acho que não vai funcionar, acabei de me lembrar do detalhe aqui. Deixa ele limpar aí, a gente limpa e a gente volta lá no site para ver. Voltar no site, não vai funcionar, provavelmente. O CSS não vai ser carregado. Isso, não carregou. Por quê? Vamos ver aqui, vamos confirmar isso que eu estou pensando aqui. O console aqui, sources, né, aliás, né, ele deve estar procurando. A gente vai dar um F5 aqui que é o CSS e vamos dar F5 para ele registrar aqui, né? De novo, atualizar aqui a tela, a gente vê o que vai dar errado aqui. Ele não vai estar carregando o arquivo styles.css. Vamos ver aqui. Então, ele está carregando, mas o que está acontecendo provavelmente? Como a gente não... Vamos ver aqui, ó. Voltar aqui, SC, tá vazio, tá vendo? Por que ele está vazio? Porque a gente não compilou nenhuma vez, o Bootstrap está vazio. Aqui, deixa eu ver. Não, o Bootstrap tem algumas informações. Mas no caso a gente precisa que como ele está buscando esse arquivo aqui, ó, no info, perdão, na biblioteca, aqui na library, então ele só está carregando esse, não está carregando o Bootstrap, então ele vai dar problema, porque ele está vazio. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá rodar o gulp. A gente vai vir aqui, dentro da pasta do tema e vai rodar o comando gulp. Então olha o que ele está fazendo, olha. Está compilando. Olha lá, já até apareceu aqui atrás pra gente, ó. Olha lá. Compilou 3 arquivos. Aí o que ele fez? Ele carregou o site, ele compilou os 3 arquivos aqui, né? JavaScript, e também compilou os estilos, né? E aqui ele fala, ó, localhost 3000 Drupal 9. Se eu for acessar de fora, esse endereço aqui, né? Então o que a gente faz? Agora a gente vai lá no... A gente pode no navegador chamar como porta 3000, ele vai ficar sempre atualizando ali. Você salvou o arquivo, ele vai atualizar, né? Então vamos lá. F5. Se você não colocar a porta 3000 ali, ele não vai atualizar, né? Ctrl F5 aqui para limpar o cache. Ele não vai atualizar automaticamente. Mas se eu colocar 3000 aqui, tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma não. Porta 3000. Olha lá, tá vendo? Atualizou. Então, agora que o nosso tema está reconfigurado aqui, eu acredito que não perdeu nenhuma posição não, porque está igual, o menu está aqui, o outro menu está aqui. Vamos ver aqui na aparência. Perdão, aparência não, estrutura. Layout de blocos. A gente vai ver que tem. Aqui já está aqui, ó. BS4 base SAS. Então beleza. Então como é que funciona agora? Qualquer CSS que você atualizar lá, ele vai monitorar e vai atualizar a página. E o legal do SAS é que você pode criar variáveis, né, e definir essas variáveis ali nos outros arquivos. Se você precisar alterar algum CSS específico
que pode estar em vários lugares diferentes, sei lá, uma altura, uma largura de página, um container, vamos supor que seja 900 pixels a largura, e você tem vários lugares que você define essa largura lá, se você criar uma variável e colocar esse valor dentro de uma variável e no lugar onde você define esse valor, você colocar a variável, você não vai precisar mais trocar isso em vários lugares, você vai trocar só em um lugar, ele já na hora de compilar, ele já compila o CSS já com os valores que estão na variável, ele substitui, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O nosso arquivo CSS, style, tá vendo? Ele ficou enorme, por quê? Porque ele juntou tudo o que tinha do Bootstrap aqui dentro, né? Então eu vou fechar ele aqui, vou fechar esse outro Bootstrap, a gente não vai mexer nos arquivos CSS. A gente vai mexer nos arquivos SCSS, que são os arquivos SAS. Então eles estão aqui, ó. E o que eu falei sobre o negócio da importação? Aqui, ó, o style SCSS, ele já tem algumas coisas pré-definidas aqui, que veio do próprio subtema, né? Mas ele tem essa linha aqui, ó, import, o arquivo chamado import, que é esse que está aqui, ó. E esse import, ele importa esses outros, que ó, variáveis, que está aqui, tipografia está aqui, o Bootstrap, né, que está dentro da pasta Nodes, do Node.js, Node Modules, Bootstrap, SCSS, Bootstrap, todos os arquivos SCSS que tiver lá, eu vou mostrar, ele vai importar também. O barrio está aqui, algumas personalizações, vou mostrar isso aqui também, e os mixins também, né? Aqui se você apertar com Ctrl, ele abre o arquivo, tá? No VS Code, você tem aqui o arquivo, você clica nele, Ctrl mais clique, ele abre. E aqui ó, tem um monte de importação de vários outros arquivos que estão aqui dentro. Então tudo isso que está aqui, na hora de compilar, um vai chamando o outro e vai jogar todo mundo dentro do style.css. E aqui ele já cria o .min também, .min.css, né? E o Bootstrap é a mesma coisa, só que aqui no caso não precisa do Bootstrap porque o Bootstrap já vai estar aqui dentro do style, né? Caso queira usar separado, né, pode usar aqui também. Os arquivos do Bootstrap, deixa eu mostrar eles aqui, né? Inclusive é interessante porque aqui no arquivo de variáveis, você pode substituir as variáveis tem um arquivo de variáveis no Bootstrap, né? Você pode pegar elas e substituir aqui. A gente faz até um teste aqui de alguma coisa, né? E ver isso, né? Então vamos lá. Aqui dentro, ó, Node Modules, você vai achar vários módulos que são dependentes aí que o Node.js baixa. São os módulos que eu falei que não precisa deixar aqui. Depois que for mandar para a produção, você pode remover essa pasta aqui. Bootstrap, aqui ó, Bootstrap. Aqui ó, a pasta SCSS tá todos os arquivos do Bootstrap aqui, ó. Se a gente abrir o Bootstrap SCSS, você vai ver que ele tem os imports de todos os outros arquivos. E se um arquivo depender do outro, vai ter um import lá dentro também, né? Em si, o Bootstrap SCSS não tem nada, só os imports dos outros arquivos, né? Dentro tem mais, ó. Vendor, Utilities, Mixins, tá vendo? São muitos arquivos, muitos mesmo. É interessante porque dá para você dividir, né, as seções do seu site específica, que é o CSS separado para tal área, para determinada seção, alguma coisa assim. Você pode fazer e colocar no import lá, que aí na hora que compilar junta todo mundo, né? Deixa eu abrir o arquivo de variáveis aqui, ó. Que esses arquivos de variáveis têm as variáveis todas do Bootstrap aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem que dar uma estudada, né? Até com relação ao CSS, eu recomendo esse site aqui, ó. Ao SAS, né? Esse site aqui ele é bem bacana, é bem simples, bem direto mesmo. De como funciona o SCSS, né? Que é como funciona o SAS, né? Então esse aqui, ó, devchannel.com/SAS/uso básico do SAS. Aí tá que vocês copiam aí, ó. Pega o link aí. É muito bacana. Esse aqui é direitinho, bem simples. Vocês vão entender rapidinho aí, com uma horinha de estudo aí, vocês vão entender como é que funciona o SAS. Então voltando aqui, ó. Por exemplo, aqui ó, a gente sabe que no Bootstrap tem a classe Container e a classe Container Fluid, né? Se a gente procurar aqui o Container, a gente vai ver todos os containers. Aqui ó, todos os containers, a grid com todos os containers do Bootstrap. Aqui o tamanho máximo, o tamanho mínimo. E a gente pode mudar esses valores aqui, ó. É só a gente copiar isso aqui para o nosso arquivo de variáveis aqui, a gente pode fazer as alterações que a gente quiser lá. A gente vai fazer um teste, por exemplo.
Voltando aqui no site, a gente vê que tá limitado aqui, ó. Vou inspecionar. A gente sabe que está limitado aqui. Vamos pegar aqui o container inteiro. Aqui, ó, tem um. Vamos ver se tem uma classe container aqui pra gente. Aqui, ó, container, né? Então ele está mostrando aqui pra gente, né, que ele está com 1140 por 160 pixels. Né? Então a largura é 1140. Se a gente voltar lá no nosso arquivo de variáveis do CS do Bootstrap, a gente vai ver que a largura máxima para resolução com uma resolução acima de 1140, ele vai usar essa largura no container lá, né, de acordo com o tamanho da tela. Então vamos supor que a gente queira mudar isso, que a gente não quer que tenha só esse tamanho aqui, né, que seja maior, que seja um 1360, por exemplo. Né, a gente copia esse cara todo aqui para lá, para o arquivo de variáveis do nosso tema, né. A gente pode colocar, escolhe um lugar aqui. Geralmente eu gosto de copiar com os comentários para ficar mais fácil de achar depois. Né? Então a gente vem aqui, ó, cola ele aqui, né? E vou mostrar que legal. Ó. A gente está com a porta 3000 aqui, ó, né? Repara na largura aqui, ó. Vou deixar aberto aqui, né? 1140, né? Na hora que eu vou mudar isso aqui para 1360, né? 1360. Então, teoricamente, esse valor já vai entrar nessa variável. Todo lugar que tiver isso aqui lá vai ser substituído por esse valor, né, o XL. Então eu vou salvar aqui e vou abrir aqui o monitoramento para vocês verem como é que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou dar um Ctrl S aqui agora. Ó. Ctrl S e abrir. Ó. Olha lá. Recarregando o navegador. Vou abrir o navegador aqui. Olha lá, ele vai recarregar sozinho. Ó, Reload Browser. Lá, 2 arquivos foram modificados, bootstrap.min e style.min.css. Aqui a gente já vê que aumentou. Aqui a minha tela está com resolução grande, né? Se a gente vier aqui, ó, lá, ó, 1394. Inclusive ele ficou até menor, porque a minha tela está pequena, né? Deixa eu dar uma reduzida aqui, ó. Minha tela está com resolução muito baixa, né? Olha lá, ó, 1360 por... Aí a altura é indefinida, né? E tá vendo como é interessante? Isso daqui é muito bom, quebra muito galho para facilitar o desenvolvimento do CSS no dia a dia. Não precisa ficar andando no CSS inteiro, procurando lugares onde você vai alterar. Uma variável, uma simples variável, a gente já faz a alteração disso, né? Por exemplo, aqui, vamos ver. E o interessante é o seguinte, se a gente inspecionar aqui, ó, vamos inspecionar o container aqui, ó. A gente inspeciona aqui, ó, ele vai te falar o arquivo CSS que está o grid lá, né, o container. No caso aqui vai estar mostrando o Media Query, né, que vocês viram, a gente mudou lá o arquivo no variáveis SSS, ele já substituiu em todos os lugares lá, a variável substituiu em todos os lugares, tá vendo? Ó, se a gente procurar isso aqui, esses valores aqui, a gente vai ver que o arquivo vai estar todo alterado, todos os lugares vão estar com a resolução que a gente definiu lá, para o tamanho acima de 1200, né? Que é o 1360 que a gente colocou lá, que é o XL, acima de 1140, né? Acima de 1200 pixels, ele vai usar aquela resolução de 1360, em vez de 1140, tá vendo? Se eu mudar lá de volta, se eu voltar, vocês vão ver que vai mudar aqui, ó. Vou voltar aqui a variável, vou voltar para o padrão. Vou até deletar, aliás, eu não vou nem deletar, vou deixar aqui mesmo, vou voltar 1140, salvei, pode me reduzir aqui e abrir aqui, ó, mesma coisa, ó, Reload Browser, vai carregar o browser de novo. Terminou, arquivos alterados, olha lá, voltou para o padrão, ó. Container, cadê aqui você? 1140. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele já foi lá e já mudou. Então, assim, é muito bom, vale muito a pena usar isso aqui, né? Hoje em dia é muito utilizado e economiza muito tempo, né? Imagina, se para eu mudar essa resolução aqui, eu teria que mudar em vários lugares, o arquivo do Bootstrap, inclusive, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode mudar como exemplo. Deixa eu ver. Tem algumas coisas já estão definidas aqui. Vamos ver aqui alguma delas. Você pode fazer cálculos, né, também, contas, determinada tal coisa, tanto vezes 0, tanto. Você quer mudar uma fonte padrão do site, você pode mudar. Muito dinâmico, vale muito a pena, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa de fonte aqui, vamos ver aqui, pra gente mudar aqui, né?
Font size base, aqui ó, tamanho máximo, o que acontece? Você vai pegar a font size base, né, que aqui é 1 RM, que aqui ele vai pegar o tamanho padrão do navegador, que geralmente é 16 pixels, né? Então 1 RM é igual a 16 pixels. Então o tamanho da fonte no tamanho largo vai ser isso, o 16 vezes 1,25. Vamos colocar um número bem grande aqui, só para a gente ver lá, que vocês vão ver que vai mudar de tamanho radicalmente, né? Então vamos botar um número grande aqui, só para ficar uma coisa bem, né, exagerada. Salvar aqui, volta, vai compilar aqui. Ah, perdão, não vai compilar lá, né? Porque eu não vou mudar ele aqui no Bootstrap, né? Eu vou mudar ele, nunca vou mudar, nunca mude isso aqui diretamente. Pode também, mas quando você precisar rodar de novo, se você atualizar a versão do Bootstrap, ele vai substituir. Então sempre altere no seu arquivo. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar 4,25. Né? Então vai ser esse valor aqui, né? Essa variável que é 1rm vezes 4,25. Vou salvar aqui. Vou voltar para o nosso colega lá. Vou rodar aqui. Ele deu um erro. Ah, tá, porque a nossa variável não está definida, né? A gente precisa definir ela aqui, eu não copiei a variável em si, né? Preciso copiar ela também aqui. Nossa, padrão. Isso é até legal, porque aí você mostra o erro também, né? Então tá, copiado. Aqui até assume que o browser default tipicamente é 16 pixels, geralmente é 16 mesmo. Mesma coisa, vamos voltar, vou salvar aqui. Voltar no navegador, tá? Vamos ver agora se não vai ter nenhum problema. Tá carregando o browser. Vai compilar de novo. Compilou. Que essa aqui ficou bem grande, né? Não me lembro como estava antes, mas acho que estava bem menor, né? Não me lembro mais agora. Bom, mas teoricamente, né, não sei se eu alterei uma fonte aqui, não me lembro de cabeça, se essa aqui altera lá o que a gente quer, mas vamos voltar aqui, vamos ver lá, vamos reparar para ver se aumentou esse tamanho aqui. Aumentou, né? Voltou ao normal? Não, talvez não, né? Bom, deixa eu ver, vamos ver uma outra coisa para a gente testar aqui, então. Vamos ver uma cor, talvez uma cor aqui, eu acho que essa cor aqui é a cor que está aqui em cima nessa barra, vamos ver. 0C9, é isso mesmo, vamos trocar essa cor aqui, ó. Vamos colocar um tom de verde aqui, isso. Aí teoricamente ele vai mudar a cor da barra lá. Todos os lugares que tiverem esse verde aqui, né? Ele está passando essa variável aqui para o theme colors, né? Aqui, ó. Accent shade aqui. Então vamos salvar. Voltar no navegador. Compilou. Isso aí, ó. Todos os lugares que estão usando aquela variável com aquela cor foram modificados, tá vendo? Então, ficou bem verdão, né? Então, aí é explorar, é estudar, ver como é que funciona, aqui ver as variáveis aqui, né? Dar uma inspecionada lá e ver o que você precisa para desenvolver seu site aí usando o Sass, que é sensacional aí, que nem tem por que usar outra coisa hoje em dia não. Acho que vale a pena estudar um pouquinho aí para sempre aplicar o Sass nos sites aí, né? Bom, eu acho que é isso. Vamos voltar aqui ao normal do que estava antes. Eu acho que eu falei sobre tudo, né, que eu precisava relacionado à instalação do subtema com Sass, como é que instala o Sass, compila, instala no Gulp. Bom, é isso. Então, é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo vídeo aí. Espero não demorar muito.